Eu queria trazer aqui uma palavra. Não espero que haja pulos e saltos de alegria com essa palavra. Mas eu gostaria de pedir, sobretudo, a atenção dos nossos adolescentes, porque é uma palavra que fala aos filhos. Claro que todos nós aqui somos filhos, não é? Temos nossos pais, alguns já não têm mais, mas temos o nosso pai, nossa mãe carnal, e todos também somos filhos de Deus. Amém? O propósito de Deus, quando Ele formou o seu povo, é que fosse um povo especial, um povo abençoado, um povo que refletisse nesse mundo a glória e a presença de Deus. Amém? É uma coisa sempre esteve no meu coração, desde quando eu era um menino de 10, 11 anos, que já caminhava pelo centro de São Paulo, e eu via alguns meninos que já trabalhavam em banco, e eu achava maravilhoso aquilo. E durante toda a minha trajetória, às vezes você vai em grandes empresas, e muitas vezes eu ia em algumas empresas depois de mais de idade, e via ali muitos jovens trabalhando, e às vezes muitos filhos dos servos de Deus, ocupando lugares profissionalmente ruins. Se nós temos a unção de Deus na nossa vida, se nós somos um povo separado, nós temos que lutar para melhorar aquilo que nós já somos, não é? Meus pais foram analfabetos, muito pobres, mas os filhos já melhoraram essa situação. E por que nós, o povo de Deus, muitas vezes ficamos com aquilo que os outros rejeitam? Muitas vezes o erro está em nós. A minha preocupação como pastor é que nós, sobretudo, tenhamos o caráter de Cristo. Amém? Caráter de Cristo. A Bíblia fala de 4 jovens que foram levados à corte de Nabucodonosor, e eles fizeram um propósito no seu coração de não se contaminar com as iguarias que eram oferecidas ali naquele palácio. E a palavra de Deus diz que no final da sua provação, eles foram achados 10 vezes mais inteligentes do que todos os outros jovens. Porque Deus os abençoou de uma forma especial. Amém? Irmãos, eu saí lá de uma condição de miséria quando os meus pais se converteram. E pela graça de Deus, eu fui trabalhar quando tinha 22 anos no maior banco desse país, Banco do Brasil. Tive que estudar, tive que me esforçar, mas sobretudo eu contei com a bênção de Deus. Amém? E Deus, quando Ele começou a formar o seu povo, que tinha tirado do Egito, abra sua Bíblia em Êxodo capítulo 20, versículo 12. Êxodo capítulo 20, versículo 12. Diz assim: dentro dos 10 mandamentos que Deus entregou a Moisés, que seriam as regras de vida desse povo, Deus inclui esta palavra: honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Amém? Honra teu pai e tua mãe. Como nós temos como filhos, nós temos vivido. Vocês adolescentes, como vocês têm olhado para os seus pais? Honra teu pai e tua mãe. E o apóstolo Paulo, escrevendo sobre isso, em Efésios capítulo 6, ele diz assim: filhos, honre teu pai e a tua mãe, para que
tudo te vá bem e prolongue os seus dias sobre a face da terra. Amém? Quando Deus fala que nós devemos honrar nosso pai, nossa mãe, não é só para os adolescentes e os jovens, é para nós que temos 30 anos, temos 40, 50, eu que tenho 63 e ainda tenho a minha mãe, e eu devo tratá-la com honra. Amém? E você também deve tratá-los com honra, porque isso agrada ao coração de Deus. Amém? Isso é obedecer a Deus e fazer a vontade dele, é um conselho maravilhoso. Eu tenho um irmão que não honra a mãe dele. Minha mãe sofre demais pelas atitudes dele. E ele colhe na sua vida o resultado dessa transgressão. Há 3 anos ele está desempregado e não arruma emprego nenhum. Então a esposa trabalha e ele cuida de casa. Está totalmente invertido. E quando a palavra diz assim, para que tudo te vá bem, tudo é tudo. É o teu casamento, é a tua saúde, é as tuas finanças, não é? É o seu trabalho, é os seus amigos. Deus quer que nós sejamos verdadeiramente abençoados. Amém? E um dos princípios para sermos abençoados é honrarmos os nossos pais. O diabo e os demônios conhecem a palavra. E quando você está numa atitude e num momento desonrando os seus pais, ele sabe e ele aponta para Deus. Apocalipse diz lá que o acusador dos irmãos já não existe mais. Ele vai lá acusar. Ah, está vendo lá o José Rodrigues? Olha lá. Desonrou a mãe dele, desonrou o pai. E você começa a colher frutos da sua desobediência. Honra teu pai e tua mãe para que tudo te vá bem, tudo te vá bem. Seu trabalho, suas finanças, sua vida pessoal, sua saúde, tudo, prolongue seus dias sobre a face da terra. Porque muitos jovens crentes morrem às vezes. Porque muitas pessoas que conhecem a palavra de Deus morrem sem receber aquilo que já está prometido pelo Senhor. Muitas vezes está nessa situação. E eu estou trazendo esta palavra porque Deus trouxe ao meu coração. E o Espírito Santo ministrou ao meu coração e foi dando o texto. A palavra de Jesus disse que o Espírito Santo nos ensinaria todas as coisas e nos faria lembrar de tudo aquilo que está contido na palavra do Senhor. Você vai encontrar dentro da palavra de Deus filhos que honraram seus pais e filhos que desonraram seus pais. Nós temos um histórico lá diante de Deus. No dia da ceia eu vou trazer para vocês uma palavra de um missionário, uma palavra profética de um missionário que trouxe para a minha vida. E você vai ver que está tudo escrito. Daniel diz que ele viu uma grande, imensa multidão e os escrivães lá abriam os livros de cada um. Estava contada a sua história. E eu quero que você medite nesta palavra, nesse conselho da palavra de Deus. Quando você vai para os personagens bíblicos, você vai encontrar José. José era um garoto, um adolescente, que honrava seus pais pelo relacionamento que ele tinha com Deus, pela sua fidelidade a Deus. Se você for pesquisar a vida de Davi, Davi honrava seus pais da forma como ele se relacionava com Deus. Se relacionava com Deus. Você vai encontrar essa questão de honrar os pais, como Jesus levou a sério esta palavra. Jesus, ele era 100% homem e 100% Deus. Ele não precisava receber instrução religiosa na sua casa, ele não precisava.
Aos 12 anos de idade, quando o menino judeu, ele faz a prática do bar mitzvah, ele já pode estar na sinagoga, ele já pode ler a palavra, ele já pode falar. E Jesus estava lá. Mas os seus pais adotivos foram buscá-lo no templo. E a palavra diz, você pode, por favor, ler lá em Lucas capítulo 2, versículos 51 e 52. Lucas capítulo 2, versículos 51 e 52. Alguém pode ler para mim, por favor, se tem uma voz forte? Amém? A palavra diz que em tudo não se achou defeito ou mácula na vida de Jesus. Jesus se submeteu aos seus pais até quando José morreu, iniciou seu ministério a partir de 30 anos de idade, porque estava sujeito aos seus pais. A Bíblia diz que Jesus tomou a forma de homem, a forma humana, e em tudo ele obedeceu. Não é? Em tudo Jesus honrou a seus pais. Sabe, e eu quero que os nossos jovens, nossos adolescentes, verdadeiramente sejam abençoados. Amém? Sabe, a internet tem trazido coisas horríveis, sabe? Quando você está lá na internet fofocando, quando você está na internet escrevendo palavrões, colocando coisas de pessoas do mundo, você está honrando os seus pais? Os demônios estão vendo, estão acusando você. Quando você está fazendo coisas erradas, você está honrando os seus pais? Eu fui num seminário com um pastor americano, e ele disse que o filho dele estava envolvido com drogas, e um amigo dele morreu, já contei aqui. E ele disse que Deus deu uma visão de tudo aquilo que estava acontecendo naquela sala onde o seu filho estava. E quando aqueles dois jovens estavam ali com aquelas drogas, ele disse que Deus mostrou para ele que junto com eles naquela sala entraram dois demônios. E ele ouviu os demônios conversando. E sabe o que eles estavam falando? Viu, adolescente? Sabe o que eles estavam falando? Eles estão desonrando seus pais. Nós podemos matar. Você precisa conhecer as coisas do mundo espiritual. Tudo tem um contexto, não é? A Bíblia fala de alguns que desonraram seus pais. Noé, depois do dilúvio, ele plantou uma vinha, colheu vinho lá e encheu o latão, ficou bêbado, estava nu, tinha 3 filhos, os que estavam na arca com ele, mas a palavra diz que um filho, o caçula, zombou do pai. Humilhou o pai. E Noé amaldiçoou esse filho. Veja lá em Gênesis capítulo 9, versículo 21 a 25. E bebeu do vinho e embebedou-se, descobriu-se no meio de sua tenda. E viu Cã, o pai de Canaã, a nudez do seu pai, e fê-lo saber a ambos os seus irmãos fora. Então tomaram Sem e Jafé uma capa e puseram-na sobre os ombros, e indo virados para trás, cobriram a nudez do seu pai, e os rostos eram virados, de maneira que não viram a nudez do seu pai. E despertou Noé do seu vinho, e soube que seu filho menor lhe fizera, e disse: maldito seja Cã, servo dos servos, seja aos seus irmãos. Não é? Enquanto 2 filhos honraram o pai, mesmo que ele estava num momento de loucura, bêbado, nu, mas esses 2 filhos honraram o pai, protegeram o pai, e o mais novo fez a festa. E a palavra diz, se vocês lerem a história de Canaã, é uma história de servidão a vida
inteira. É por isso que Deus diz: honra teu pai, tua mãe, para que tudo te vá bem e prolongue seus dias sobre a face da terra. Amém? Nós precisamos muitas vezes separar aquilo que é espiritual daquilo que é material. Há muitos jovens que não são crentes, não são salvos, mas são abençoados pelo tratamento com os pais. Porque Deus não faz acepção de pessoas. Jesus disse que o Pai manda a chuva sobre o justo e o injusto, porque Ele é bom, porque Ele é fiel, não é? A história do esporte no Brasil fala do Guga, tenista. Esse moço, ele tem algo especial, as pessoas se apaixonam por ele, gostam dele. Mas veja o relacionamento dele com sua família, com sua mãe sobretudo. Quando ele ganhou o torneio em Portugal de tênis, alguém viu essa reportagem? Sua mãe estava lá na arquibancada e ele honrou a sua mãe. Eu devo isso a essa mulher aí, minha mãe. Ele disse isso para o mundo todo. Honrou a sua mãe de uma forma especial. E Deus se agradou dessa atitude. Aleluia. Amém? Mesmo nós que já somos adultos, devemos honrar os nossos pais. Mesmo Noé estava ali, encheu o latão, ficou bêbado, ficou nu, mas 2 filhos o pouparam e um espalhou o boato. Veja quem foi abençoado. Aqueles que ainda na fragilidade humana de Noé o poupou, foram abençoados. É só você ler a história dos 3. Eu pedi permissão aqui, irmão Gil, porque alguns anos atrás ele deu um testemunho sobre seu filho. E vivendo uma época muito difícil, o seu filho mais velho, o Júnior, ganhava um salário mínimo. E esse moço trazia todo o seu dinheirinho e entregava nas mãos do irmão Gil, porque a família estava precisando. Os anos se passaram e esse jovem é um jovem abençoado, abençoado. Hoje ele ocupa o cargo de diretor da Câmara dos Vereadores de São Bernardo. Ele passou no concurso que era uma vaga só e foi aprovado, fez a parte dele. Mas Deus não deixa de cumprir na nossa vida aquilo que Ele determinou na sua palavra. Honra teu pai e tua mãe para que tudo te vá bem. Tudo, tudo. Não é? E nós, irmãos, que já somos adultos, vamos agradar o coração de Deus. Vamos tratar nossos pais com honra. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. A palavra fala de um jovem, filho de um rei famoso, Absalão, filho de Davi. E Absalão desonrou ao seu pai de uma forma terrível. Ele se levantou contra o reinado de seu pai, ele possuiu as concubinas de Davi, fez isso publicamente, e sabe como ele morreu? Pendurado numa árvore, tinha cabelos compridos, fugindo de uma batalha, ele ficou preso na árvore, e vieram os soldados de Davi e o mataram ali. Que morte desonrosa, mas tem um passado. Eu sempre digo para as pessoas, abra o baú. Ah, fatalidade, por que aconteceu? Abra o baú. Irmãos, Deus está no controle de todas as coisas, de todas as coisas. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Amém? Veja o que diz. Nós falamos muito de honra e Deus fala de honra. Deus busca
de nós, cada um de nós, honrá-lo. Honrá-lo. Vê o que Deus fala lá em Malaquias, capítulo 1. Malaquias é o último livro do Antigo Testamento. Olha, Deus está falando aqui com o seu povo. Deus, entre aspas, está chateado. O filho honrará o pai e o servo ao seu senhor. E, se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou o senhor, onde está o meu temor? Diz o Senhor dos exércitos a vós, ó sacerdotes que desprezais o meu nome, e disseste, em que te desprezamos nós o teu nome? Ofereceis sobre meu altar pão imundo, e dizeis, em que te havemos profanado? Nisso que dizeis, a mesa do Senhor é desprezível. Porque quando trazeis animal cego para sacrificardes, não faz mal. E quando ofereceis o coxo ou o enfermo, não faz mal. Ora, apresenta-o ao teu príncipe, terá ele agrado em ti? Ou aceitará ele a tua pessoa? Diz o Senhor dos exércitos. Agora, pois, suplicai o favor de Deus. Ele terá piedade de nós. Nisto veio da sua mão. Aceitará ele a vossa pessoa? Diz o Senhor dos exércitos. A quem há também entre vós que fecha as portas e não acenda debalde o fogo do meu altar? Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos exércitos, nem aceitarei da vossa mão a oblação. Mas desde o nascente do sol até o poente será grande entre as nações o meu nome. E em todo lugar se oferecerá ao meu nome incenso e uma oblação pura, porque o meu nome será grande entre as nações, diz o Senhor dos exércitos. Mas vós o profanais quando dizeis, a mesa do Senhor é impura e o seu produto, a sua comida é desprezível. E dizeis, eis aqui, que canseira, e o lançaste ao desprezo, diz o Senhor dos exércitos. Vós ofereceis o roubado e o coxo e o enfermo, assim fazeis oferta. Ser-me-á aceito isso da vossa mão, diz o Senhor. Pois maldito seja o enganador, que tendo no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor uma coisa vil, porque eu sou o grande rei, diz o Senhor dos exércitos, o meu nome será tremendo entre as nações. Amém? Veja que Deus, Ele quer ser tratado como pai. E se eu sou pai, onde está a minha honra? Você é filho de Deus? Amém? Ele está falando com você. Como nós estamos adorando ao Senhor? Como nós estamos honrando o nosso Pai Celestial? A nossa vida dá honras a Ele? O nosso proceder, o nosso caminhar, o nosso andar dá honra a Ele? Aqui ele diz que lá entre o povo, naquele tempo, o povo estava oferecendo para Ele qualquer coisa estava sendo oferecida a Ele. E Ele sabia que aquelas pessoas tinham algo melhor para oferecer, mas não ofereciam. Será que nós estamos oferecendo a Deus verdadeiramente o nosso sacrifício de louvor? A nossa vida verdadeiramente glorifica o nome do Senhor? Eu tenho honrado ao Senhor com a minha vida? Quantas pessoas estão trazendo escândalo à palavra de Deus por causa das suas atitudes? Ah, esse cara é crente e fez isso. Nós precisamos pensar nisso. Deus quer que nós o honremos. Amém? Eu uso para você uma palavra do apóstolo Paulo. Eu me gasto e me deixarei gastar ainda mais por amor a cada um de vocês, mesmo que seja menos amado. Amém? Aleluia.